Oferecimento La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Olá pessoal, começa agora o programa Geração Solidária, esse programa que leva na tua casa mensagens de vida, e no programa de hoje, especialmente, nós teremos um bate-papo com a Alessandra Amaral. Ela que vai conversar com a gente sobre um tema que você mesmo, internauta, sugeriu. Ela vai bater um papo com a gente, tá bom? Em seguida, teremos destaques do programa, os nossos apoiadores, as mensagens de saúde em pauta, enfim, muito bacana o que nós estamos preparando para você. Não sai daí que estamos voltando já já com a nossa convidada. Muito bem, programa Geração Solidária hoje tem um prazer muito grande de receber essa minha grande amiga, estava sumida, Alessandra Amaral, psicanalista, vai bater um papo com a gente, e de um tema muito importante, um tema muito atual, paternidade, não é isso? Isso, Zé Geraldo. Eu recebo o convite com muito carinho, com muito amor, eu tenho um apreço muito grande pelo seu trabalho, pela sua pessoa. E eu acho que esse tema ele sempre vai ser atual, principalmente hoje. A gente vai falar um pouco sobre a função paterna. Eu gostaria de iniciar falando uma frase de Freud, né, o pai da psicanálise, que ele fala que nunca viu uma necessidade tão grande na infância como a proteção do pai. E essas experiências que a gente passa na infância, que a gente vive, é o que vai direcionar aí no mundo em fora, social. Eu gostaria de explicar um pouquinho só para a gente entender. Lógico que é um tira-gosto, é um debate superficial, mas é um tema muito complexo e que faz a gente levar a vida e tomar as decisões e como que a gente também se comporta na sociedade. Quando a gente nasce, Zé Geraldo, a gente nasce alienado com a mãe da gente, ou quem cuida da gente, ou quem faz a função materna. Ou seja, o bebê nasce prematuro, ele não está preparado para sobreviver biologicamente, fisicamente, psiquicamente, então ele demanda. Ele demanda alimentação, cuidado, zelo e todas as outras necessidades que antes ele não tinha. Quem exerce essa função é a mãe, é quem faz a função paterna, ou a avó, quem está substituindo. Então a gente cresce achando que a gente é um bloco só. A gente acha que a gente está alienado com aquela pessoa, ela vai atender todas as minhas necessidades. E de repente acontece momentos que ela sai, me deixa no berço, ou que ela vai trabalhar, há um momento de separação. E aí a gente tem um impacto na vida da gente. Cada um vai lidar de uma forma, a gente chama forma estrutural de se comportar na sociedade. A mãe às vezes vai no banheiro, ou a pessoa que está cuidando do bebê, ou sai para trabalhar, e eu começo a sentir um desamparo ali. Né? E o que acontece? Eu começo a perceber nesse desenvolvimento meu que a mãe não é só minha, que ela sai para fazer outras coisas. E o que acontece? Entra uma terceira pessoa, que a gente fala que exerce a função paterna. Aqui nós estamos falando do pai. Né? Esse pai, ele vem e me coloca como se eu não fosse uma coisa só com a minha mãe. Existem outras coisas, ou seja, tudo que eu desejo, tudo que eu quero fazer, eu não posso fazer. Nesse momento a gente fala que foi inserido o nome do pai, ou seja, aquele que me dá limite, aquele que fala que eu não posso tudo. Aí eu começo a lidar com as minhas frustrações. Conforme eu vou passando essa experiência, conforme está sendo desenvolvido e experienciado isso, é que eu vou me comportar na sociedade. O pai, ele tem a função de me tirar dessa alienação da mãe e mostrar o social e como eu vou me comportar com a lei. O pai é aquele que me interdita, que castra e fala, não, você não pode tudo. Tem os limites, né? Você tem hierarquia, você tem coisas que não pode, você tem que buscar outras formas, você tem que conduzir a sua vida. Então a função paterna, ela tem uma função muito importante de direcionar a gente para o social e para o cultural. Ou seja, é como eu vou aprender a lidar com a lei. E falando atualmente, é o que a gente vê, como nós estamos lidando com a lei, como nós estamos lidando com a alteridade, com o diferente, que eu não posso tudo, que eu não comando tudo, que existe um mundo
em volta de mim, uma cultura, o social, outras pessoas, né? É a nossa instauração de lei. Tá. O que a gente percebe, e é interessante você fazer essa abordagem, os limites que a gente, né, que nós, enquanto bebê, como, né, você vai construindo, né, entendendo com mãe, com pai e tal, que existem esses limites. A sociedade hoje, e que a gente, né, na atualidade, as pessoas às vezes se agridem muito. Há um momento de agressão muito intensa, principalmente com a exposição hoje da tecnologia, onde você tem muita facilidade de estar comunicando com o mundo, com todas as pessoas do mundo todo, mas em alguns pontos de vista que você coloca, principalmente nas redes sociais, você agride aquele que não quer ouvir. Isso está faltando limite, isso faltou um pouco desse cuidado da estrutura da pessoa enquanto ser, no seu crescimento, no seu amadurecimento. É isso, tem a ver? Muito bem colocado, uma questão assim que está sendo muito indagada, porque nós estamos vivendo tempos com relacionamentos diferentes, né? Então, ou seja, o nosso momento agora está trazendo novidades que antes não tínhamos. Aí, quando a gente fala assim, função paterna, eu estou falando o seguinte: às vezes eu tenho um pai presente dentro de casa, ou outra pessoa que exerce essa função paterna, mas ela não está em contato direto comigo. Ou seja, quem vai fazer o papel de direcionamento no mundo, de comportamento, pode ser a mídia social. Porque o pai, presente ou não está exercendo essa função. Alguma coisa acontece ali que ele não está sendo o limite à lei. E uma coisa importante que às vezes a gente confunde muito, como ser pai, falar não com firmeza e direcionamento, de vez de agressividade. Porque ser pai não é ser agressivo, é ser firme, é mostrar ao mundo, o social, com limite, com firmeza. O que eu estou demonstrando aí? Como que eu vou lidar com as minhas frustrações, como que eu vou lidar com o outro com firmeza e segurança. E não deixando a mídia ou outras coisas tomar esse papel. Lógico que a mídia também tem um lado bom, mas também tem um lado que nos faz perder, sim. Você acha importante, Alessandra, o monitoramento, eu acho que o cuidado mesmo de quem cuida, né, dos nossos jovens, dos filhos, né, adolescentes, mesmo criança e tal, em ter esse contato com o mundo externo, mas prepará-los para esse mundo, não é isso? Dentro de casa, tendo diálogo, participando até da evolução, né, do crescimento, né, da criança para adolescente, para jovem, adulto, né? É importante isso, né? Zé, você tocou assim... Até para finalizar antes, e eu preocupo muito, eu falo isso, às vezes quando o Renato, a gente conversa muito sobre isso também, porque hoje as pessoas estão tão distantes dentro de casa, hoje está todo mundo tão focado nos celulares e tal, beleza? Nada contra. Mas você pode ter a tecnologia do seu lado a seu favor, ou você pode ter a tecnologia do seu lado contra você e contra a sua família. Se você não tem esse cuidado de acompanhar, né, esse mundo, essa violência que existe hoje, que os meios de comunicação, muitos, né, mostram tanto. E se eu não tiver esse cuidado, eu perco meu filho, eu perco minha filha. Ou não, isso é... Você tocou num ponto assim crucial dos nossos filhos. É verdade. Né? O que acontece? Você, como eu já tive aqui em outros programas, você já sabe da trajetória que eu vim, né? Da área que eu lidei, né? Delegacia, UPA e consultório. Sim. A gente vê isso na prática, não é só uma teoria. Né? Então, assim, ali, esse ponto primordial, quando estamos em casa, é onde que a gente vai fortalecer os nossos vínculos. Igual eu te falei, não adianta estar só trancado dentro de casa e não estar trabalhando em vínculos, em direcionamento, em firmeza, em cuidar mesmo dos nossos filhos, em amar, diferente de opressão, agredir. Com certeza. Né? E se realmente você não cuidar dos seus filhos, alguém vai fazer essa função paterna. E às vezes não pode ser boa. Né? Pode ser igual você está falando, a mídia, pode ser um amigo, pode ser alguém lá fora, pode ser alguma ideia equivocada que a gente desenvolve. E isso, trazendo para a atualidade, Zé, é como eu comporto na sociedade e no cultural. Por quê? Às vezes eu não sou pai, mas a forma que eu vivenciei esse impacto da lei, desse direcionamento, eu vou repetir com o outro, meu colega de trabalho, eu posso, nas escolas, instituições, na rua, com qualquer pessoa, é a forma que eu vou lidar com a lei, ou seja, o meu limite é até aqui. E não vou atropelar o outro, né? Bom, quero te agradecer muito, nosso bate-papo, foi bacana, o programa é meia hora, então a gente tem que, né,
dar uma resumida, mas ficaria aqui 2, 3 horas batendo papo, parecendo que ela passa uma paz, uma tranquilidade para a gente. Espero que você tenha curtido. E mande para a gente sugestões, mais assuntos. Quem sabe a Alessandra bate um papo com a gente mais uma vez e você, internauta, telespectador, pode estar sugerindo, tá bom? Olha, não sai daí, estamos voltando já já. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa. Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco, 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Chegou em Divinópolis o cartão de benefícios La Saúde. Consultas a partir de R$ 29,90. Benefícios para você e toda a sua família. Consultas médicas, exames e tratamentos odontológicos com preços que cabem no seu bolso. La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Alô, aqui é Vicente Despachante, situado aqui na Rua São Paulo, 1888, fazendo um trabalho aí há mais de 20 anos no mercado de prestação de serviço. Olá, meu nome é Franciene Rodrigues, eu sou gestora aqui da Cuidar Spa Sênior, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Estamos localizados em Divinópolis, Minas Gerais, no endereço na Avenida Getúlio Vargas, número 559, Centro. O nosso número de contato é 3213-3808, DDD 37. Doutora, para a gente é um prazer muito grande estar conversando, né, com profissionais da área, de várias especialidades, e cada um abordando esse tema ligado a uma situação que nós vivemos muito difícil, foi 2020, início de 2020, e agora 2021, com a vacina, graças a Deus, chegando bem rápido, a gente percebe que nós estamos, então, se Deus, entrando num momento mais tranquilo. A senhora, como profissional da pediatria, como médica pediátrica, né? É isso mesmo, né? Sim. A senhora viveu intensamente esse momento com os bebês, com as crianças, com as mamães, com as famílias, não é isso? Fala pra gente desse período, nesse tempo, para todo mundo é novo, algo vai ficar para a eternidade, né? As relações futuras irão discutir esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que houve, assim, um redescobrimento da relação com os pais e os filhos, né? Essa possibilidade das crianças terem ficado em casa, fazendo o aprendizado online nas escolas, ou tendo que fazer as tarefas que as escolas mandavam. A gente tinha perdido um pouco essa relação, esse vínculo entre pais e filhos, né? Foi um resgate que eu acho que vai ficar. Hoje os filhos e os pais, eles vão ter que aprender a ter diálogo. Os pais tiveram que reaprender a cuidar dos filhos como era antigamente. Isso foi um resgate muito importante, mas também trouxe outras coisas. Muitas crianças ficaram deixadas à mercê das telas, né? Celular, tablet, televisão. E isso é muito ruim, porque são informações que são virtuais, não tem interação. Então a criança perdeu, às vezes, uma criança mais nova, a oportunidade de socialização. E a gente vai ter que começar a recuperar isso agora, né? É interessante quando você coloca isso pra gente. Eu percebo isso, que em casa a gente tem a oportunidade de estar vivendo, que seja o tempo mínimo possível, mas pelo menos dialogar, conversar mais. E aí o cuidado mesmo nesse tempo que a gente viveu,
de então deixar, porque não deixar a tecnologia sobrepor a qualidade de vida que a gente pode oferecer ao filho, né? Exatamente. De conversar, de brincar. Do brincar do antigamente, de jogar bola, peteca, pular corda, andar de bicicleta. Essas atividades que são interessantes para o desenvolvimento motor e cognitivo da criança, elas tinham sido deixadas de lado. E nesse ano elas tiveram que ser recuperadas, porque eu não podia mandar a criança para natação, não podia mandar a criança para uma atividade física na escola, não tinha educação física. E a criança precisa dessas habilidades. Precisa de andar de velotrol, de bicicleta, para adquirir habilidades motoras. Tivemos que recuperar tudo isso dentro de casa. Então é um ganho, né? Todo mal tem que vir com um bem embutido, porque senão não vale a pena. A gente tem que olhar o lado bom também desse recomeço das estruturas familiares. As doenças respiratórias foram a grande vilã desse tempo, né? Na pediatria, o que a gente viu é o seguinte: o ano passado, como foi um isolamento mais rigoroso, né, nós tivemos menos doenças respiratórias infantis. Nossas enfermarias ficaram vazias. Esse ano, com a retomada do distanciamento social menos rigoroso, volta às escolas, voltaram também as outras doenças respiratórias infantis. Pneumonia, bronquiolite, asma, né? Essa convivência traz isso, que é saudável porque também estimula o sistema imunológico das crianças. Mas, né, a gente percebeu que o isolamento ano passado diminuiu o número de internações. Né? Talvez a gente tenha que pensar aí num calendário escolar diferente, não sei. É uma discussão que para o futuro tem que ser feita. Uma curiosidade minha, né? Eu acho que o espectador também deve estar pensando. Você coordena um serviço, né, do São João de Deus, não é isso? Sim, atualmente. É isso? E aí, nesse serviço, nessa especialidade lá, me fala um pouco da rotina sua diária, porque é muito. Eu vi você falando, né, antes da gente iniciar a gravação, do tratamento humanizado, esse cuidado humanizado com a mãe, né, com o bebê, né, isso e tal, né? O Complexo de Saúde São João de Deus é um complexo que preza muito por essa questão da humanização do atendimento, né? Então a gente tem diversas atuações nessa área, começando na maternidade, que a gente oferece tanto para o SUS quanto para os convênios, né, a saúde suplementar, a possibilidade do parto humanizado, com a presença de um acompanhante para a mãe. A gente tem um ambiente todo criado para isso, né? Uma sala de parto toda criada para isso. Mesmo nas cesarianas, a gente faz questão de que seja humanizado, com uma baixa iluminação, bastante silêncio para que a criança nasça de maneira tranquila, né? E que a mãe possa realmente exercer aquele momento dela de maternidade. A gente tenta colocar isso o maior cuidado possível, respeitando a primeira hora sempre que possível, né? Se a mãe e a criança estão bem, a primeira hora do bebê é com a mãe, para amamentação. Depois a gente pensa nos cuidados técnicos, né, que tem que ser feitos, pesar, medir, isso pode ficar para depois. Tanto na pediatria, né? Desde a entrada no pronto atendimento, onde a gente tem ambiente separado para atendimento da pediatria, a observação pediátrica, ela é diferenciada da observação clínica, né? Ela é climatizada para a criança, com decoração e tudo. E o treinamento constante da enfermagem para poder atender isso e da equipe médica também. Quando vai para a pediatria, a nossa pediatria ainda vai passar por uma reforma, ela ainda é muito antiga. É projeto que até 2023 ela já esteja reformada, com uma brinquedoteca atuante, e algumas vezes por ano a gente recebe também a visita dos Doutores da Alegria, né? Que são... eu tenho um projeto até que para dezembro a gente vai ter uma visita dos Doutores da Alegria antes do Natal, para ver se a gente alegra as crianças internadas, né? E temos o serviço de oncologia pediátrica também bastante humanizado, né? Interessante, você fala, o serviço de oncologia agora, né, pediátrico, ele já começou agora recente, né? Começou esse ano, sim. Esse ano, sim. Essa atividade, ou de você cuidar, né, de pacientes oncológicos e tal, e lidar com o momento de pandemia, para vocês profissionais e a pediatria especificamente, foi bem, sei lá. Quando a gente teve esse momento, né, a gente teve que até disponibilizar de maneira diferente, porque... para não confundir, nós temos hoje um isolamento respiratório. As crianças que entram com diagnóstico respiratório, para não correr o risco dos pacientes oncológicos de imunidade baixa, a gente tem os centros respiratórios separados, tanto de terapia intensiva
quanto na enfermaria, né? O Dr. Júlio Veloso, que é o coordenador da terapia intensiva, também separou os dois centros. Nós temos um centro de crianças que não são respiratórias e um centro de crianças que são respiratórias. Então, nós tivemos que aumentar nosso número de leito de terapia intensiva, nós tivemos que readaptar o espaço físico da pediatria e do pronto atendimento para poder receber esse momento de pandemia. Mas foi tudo feito junto com a orientação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, doutora Rosângela e doutor Bruno, né, com total anuência da administração, que apoiou integralmente as reformas necessárias, instalação, né? Então foi tudo muito tranquilo, tudo muito conversado entre a equipe, porque assim, você fala, você é a coordenadora. Não, eu só organizo os trabalhos. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Maravilhosa, entendeu? De pediatras, de pneumologistas. Nossas duas pneumologistas criaram todo o fluxograma de como que ia, paciente respiratório, como é que fazia, quais exames, todos os protocolos. Mas a equipe trabalha muito assim. Nossa, muito antenada. Muito antenada e muito junto, muito junto. Então, realmente é um trabalho de equipe. Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, é tudo assim, uma cadeia que consegue promover, dentro de várias limitações que a gente sabe que o SUS nos impõe, né? Porque tem exames que não são autorizados nem no SUS, nem na saúde suplementar, que às vezes é uma coisa difícil de conseguir, mas dentro das limitações eu acho que a gente presta um excelente serviço. Com certeza. Nossa, é uma nota 10. A gente percebe, gente, você que tem em casa, né? Deve estar perguntando para mim, poxa vida, mês agora a doutora vai estar na saúde também, olha que legal, você pode estar aqui no centro de Divinópolis, que presente para a saúde só está chegando, viu? Aí chegando, não é. Quando eu vim para cá 6 anos atrás, eu vim com a intenção de ficar na saúde hospitalar, que é o que eu gosto. Mas acaba que alguns pacientes, você não tem consultório, e aí na saúde me abriu a oportunidade de estar começando aqui o atendimento. Já tem um tempinho que a gente está aqui para sentir o clima. E a partir desse ano, final ou princípio do ano que vem, a gente vai intensificar mais as atividades. Amém. Bom, recadinho que você vai dar agora, final de ano chegando, pandemia, graças ao bom Deus, vacinação aí, né, bem avançada, enfim. Recado para as mamães, você deixar aí, recadinho de final de ano. Para as mamães, para os bebês aí, para as famílias, né? Mamães, confiem, né? Vacinar é importante. Não só a vacinação contra o Covid, quando ela for liberada, mas lembrar das outras vacinas. Nesse período de quase 2 anos, né? Mais de 1 ano e meio de pandemia, nós infelizmente tivemos uma queda na cobertura vacinal, porque as mamães ficaram às vezes com receio de ir ao posto de saúde para vacinar. Por favor, procurem os postos de saúde, coloquem os cartões de vacina em dia, porque não é só a proteção do seu filho, existe uma proteção comunitária, porque existem pacientes que não podem se vacinar porque tem uma doença crônica, porque tem alguma impossibilidade naquele momento. E a vacinação do seu filho protege esse outro coleguinha também, que não pode ser vacinado, tanto adulto quanto criança, né? E mesmo agora, com a pandemia já um pouco mais tranquila, a gente vai ter que voltar a um certo normal em algum momento. Cuidado, mantenha um certo distanciamento mesmo, não faça aquelas festas grandes de final de ano, né? Se tiver com algum sintoma respiratório, peça desculpas à família, mas não compareça, porque a gente, né, tenha um bom senso. Se seu filho está com algum sintoma respiratório, não envie para a escola, né? Deixe ele em casa, de repouso, observe se pode ser alguma coisa mais séria. Mesmo que não seja Covid, outras doenças também passam. Então, para a gente evitar que o outro seja prejudicado por uma coisa que a gente podia ficar em casa e não transmitir, né? No mais, que Deus abençoe todo mundo, que a gente consiga sair dessa pandemia de maneira melhor do que entrou nela, com mais consciência em relação à empatia, aos cuidados coletivos que a gente precisa ter. Legal. Se for um recadinho da saúde, no quadro Saúde em Pauta, beijo no coração de vocês. Olha, manda umas perguntinhas para a gente durante a semana, que eu vou encaminhar para a Cláudia, encaminhar para essa doutora aqui, que é um presente que Divinópolis ganha aqui na saúde. Olá, meu nome é André Riber, eu sou enfermeiro gestor aqui do Cuidar Spa Sênior e vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Aqui nós trabalhamos na prevenção, promoção e reabilitação da saúde dos nossos pacientes. Sabemos que é um momento muito difícil para a família institucionalizar o seu ente querido. E o nosso foco primordial da enfermagem é a humanização. Nós trabalhamos com feedback diários ou quinzenal para a família,
se sentir segura e também para o nosso cliente, para ele se sentir num verdadeiro lar. Muito bem, pessoal, eu sou André Riba e gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso espaço Cuidar Spa Senior, situado na Avenida Getúlio Vargas, 559. Cuidar Spa Senior, porque cuidar é a nossa especialidade. Olá, eu sou a Raquel, dentista aqui do SOAC Saúde. O SOAC Saúde é o Sindicato das Costureiras. Eu trabalho aqui terça, quarta e quinta à tarde. Eu atendo os associados, as costureiras do plano de saúde e qualquer pessoa que vier aqui vai ser atendida aqui na nossa clínica, porque vai virar um associado, um sindicalizado, vai fazer parte da família do SOAC. Eu atendo aqui, a gente faz atendimento o simples, né, que é restaurações, o básico, né, restaurações, limpeza, raspagem, faço a parte de prótese, rote, prótese total, clareamento. Estou atendendo bastante criança. Nessa pandemia, estou atendendo bastante, porque o paciente está vindo, né? As mães estão trazendo, não está conseguindo fazer a extração de dente de leite. Por quê? Porque está agarradinho, não está amolecido, não está com dente de leite amolecido, a criança já está com 8, 9, 10 anos, já tem que começar, né, a fazer a extração. Olá, eu sou Cláudia da Clínica La Saúde e eu estou aqui para ratificar para vocês a importância e o cuidado do nosso trabalho, que é cuidar de você. Você, paciente, que precisa de médicos, de especialidades médicas ou de algum tratamento odontológico, não deixe de vir até a clínica, faça um orçamento conosco. Acompanhe-nos nas redes sociais, @Clínica La Saúde, também no nosso site Clínica La Saúde. E para completar, nós criamos o cartão de benefícios La Saúde. Com esse, o seu benefício ainda é muito maior. Você tem consultas com preço desse tamanzinho e no mais você ainda tem 90% nos exames laboratoriais e até 70% nos tratamentos odontológicos. Vocês viram? Não deixe de conferir. Venha até a Clínica La Saúde. Olá, eu sou a Fernanda Rodrigues, sou médica veterinária e promotora técnica Elanco. Trabalho na Mixvet, que é uma grande parceira aqui da Nutrigil em Divinópolis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do combate de pulgas e carrapatos nos cães. A maior ocorrência de infestações de pulgas e carrapatos nos cães ocorre durante o período do verão. E por que isso acontece? Porque as condições climáticas são favoráveis ao desenvolvimento dos ectoparasitas. Devido às condições de altas temperaturas e boas condições de umidade, isso favorece a reprodução dos carrapatos, o que faz com que a gente visualize uma maior infestação nos cães. Como que a gente vai proteger os nossos animais das infestações de pulgas e carrapatos? O primeiro passo é a gente conseguir fazer um controle do ambiente, porque os ectoparasitas que a gente visualiza nos animais é apenas 5% da quantidade de pulgas e carrapatos que a gente tem no ambiente. Então, a maior concentração dos ectoparasitas estão no ambiente, por isso é importante a gente fazer uma dedetização, manter os animais sempre em locais limpos e manter também a prevenção direta no animal. Existem várias formas hoje de prevenção no mercado, a gente consegue encontrar medicamentos em forma de comprimidos que são muito eficazes, também tem a opção de tratar com coleiras repelentes, pipetas, então a gente tem várias formas hoje de manter os nossos animais protegidos, lembrando que tudo isso aliado ao controle de ambiente. Os carrapatos são responsáveis por transmitir graves doenças aos animais também. Ele pode transmitir a erliquiose e a babesiose, mais conhecidas como doença do carrapato, que vão trazer aos animais perda de peso, falta de apetite, anemia,
queda de pelo, o animal fica apático, fica mais fraco, um emagrecimento, mais cansado. E além disso, os carrapatos podem transmitir também a febre maculosa, que é uma doença grave para os animais e além disso é uma zoonose. Então ela pode ser transmitida para nós humanos. E aí um importante detalhe do nosso produto é que o Credelio é o único medicamento no mercado que tem a indicação em bula contra o amblioma cagenense, que é o carrapato estrela, e ele é o principal responsável pela transmissão da febre maculosa. Os comprimidos são muito seguros e a dose máxima recomendada já foi testada até 5 vezes. Então os cães podem estar tomando os comprimidos em segurança sem nenhum risco de intoxicação ou efeito colateral. Então é muito importante a gente fazer essa prevenção dos animais e também o controle das infestações para que a gente proteja tanto os animais quanto nós mesmos de graves doenças como, por exemplo, a febre maculosa. Que pena, o programa chegou ao final, né? E o programa de hoje, que foi construído por você, internauta, que nos sugeriu, trouxemos a Alessandra Amaral, psicanalista, e ela conversou com a gente. Foi muito legal o bate-papo dela hoje. Bom, gostaria que vocês continuassem a participar, né, mandar sugestões, enfim, o programa é construído para vocês e muitas vezes por vocês também. Temas que acontecem aqui, é você mesmo que participe, que nos dão sugestão, tá bom? Vou ficando por aqui. Toda quarta-feira nós temos encontro marcado então às 21h30 e domingo, não se esqueça, tem reprise desse mesmo programa às 10h30 da manhã. Beijo no coração de todas as famílias que acompanham nosso programa, de toda a região centro-oeste. Fiquem com Deus, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.